Nos próximos minutos, eu vou te contar 7 coisas que você nunca deveria contar para as pessoas e provavelmente está contando todos os dias sem perceber o quanto isso atrapalha a sua prosperidade e os seus resultados. Sabe aquela sensação de que as coisas não andam como deveriam? De que parece que existe uma energia que segura o seu sucesso, que segura o seu crescimento? Então, aquela sensação de que os seus planos nunca dão certo ou que demoram muito para se tornar realidade? Então pode parar de culpar o universo. O problema está na sua boca. Eu já fiz uma série de vídeos falando sobre o poder da palavra e que ela é uma das ferramentas mais poderosas de manifestação que existe. E hoje eu vou me aprofundar nas 7 coisas que você simplesmente deveria parar de falar para os outros. Olha só, existem segredos que protegem e segredos que destroem. Mas o que ninguém te conta é que os piores segredos são aqueles que você não guarda. Napoleão Hill, um dos maiores escritores de autoconhecimento do mundo, entrevistou centenas de milionários na época e descobriu um padrão muito interessante entre eles. Ele descobriu que todos eles tinham uma característica em comum. Eles sabiam exatamente o que nunca compartilhar. E independente se você queira ou não ficar milionário, não é essa a questão aqui. Com certeza você quer que os seus planos deem certo, não? Com certeza você quer conquistar coisas boas em sua vida. E mais do que saber o que você quer, eu tenho certeza que você não quer que o fluxo da energia e fluidez da sua vida seja bloqueado. Eu tenho certeza que você não quer que as coisas na sua casa quebrem sem motivo, que você bata o carro toda hora, que os seus projetos afundem. Então, esse vídeo é extremamente importante para refletirmos juntos sobre o que você deve guardar para si e não compartilhar com as outras pessoas, ok? Estou falando de informações que parecem inofensivas a princípio, mas que funcionam como um verdadeiro veneno silencioso na sua vida, que vai varrendo por completo os seus resultados e a realização dos seus sonhos. E antes de te contar quais são esses 7 venenos, eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que você deve contar no mínimo 3 dessas 7 coisas para as outras pessoas. A boa notícia é que se você fizer uma pequena alteração de rota e parar hoje com essa autossabotagem, em poucos dias a sua energia vai começar a mudar. E olha, vai mudar num nível que você vai perceber muito rápido e nunca mais vai falar para ninguém. O primeiro veneno que sabota a sua vida é contar os seus planos e objetivos para os outros. Cada vez que você conta sobre os seus planos e objetivos, é como se você estivesse jogando fora um tijolo que usaria para construir uma casa. Quando se fala demais sobre o que ainda está em construção, a energia se dispersa. É como se o seu projeto, o seu sonho, ou seja lá o que você estiver construindo, fosse um fogo que está nascendo ainda, muito incipiente. E cada palavra é como uma gota d'água que cai sobre ele, até uma hora que ele apaga. Eu vou te trazer aqui um caso que muita gente deve conhecer. Sabe aquele primo que há 5 anos fala que vai abrir um negócio? Toda festa de família é a mesma história. O plano mudou 47 vezes porque cada pessoa deu uma opinião. Até hoje o negócio existe apenas na saliva desperdiçada dele. E simplesmente não avança, não cresce, não vai para frente, porque ele tem muito mais garganta do que poder de ação. Isso acontece por um fenômeno que eu gosto de chamar de substituição simbólica. Quando você fala algo, é como se isso substituísse a necessidade de fazer aquilo. Sua mente sente, ao falar, uma realização momentânea que promove o mesmo sentimento de que se você estivesse realmente fazendo aquilo, realizando aquilo. É uma substituição simbólica. Você fala, sente aquele prazer, como se já tivesse realizado tudo, mas no fundo é só uma palavra ao vento. Você não fez nada na prática. Outra coisa, quando você expõe demais os seus planos, começa a atrair a inveja
das outras pessoas. É como se você estivesse literalmente armando os seus inimigos. E não, eu não estou sendo dramática aqui. Pensa comigo, quantas pessoas realmente querem ver você vencer? Eu te dou a resposta, menos do que os dedos de uma mão. Sua mãe? Talvez tenha medo que você cresça e se afaste. Seus amigos podem temer que você os deixe para trás. Seus colegas de trabalho definitivamente não querem você subindo enquanto eles ficam parados. E sabe o que acontece? As pessoas disfarçam sabotagem em preocupação. Ah, mas esse mercado está saturado. Você tem certeza? É muito arriscado. Eu conheço alguém que tentou e quebrou. Você não acha melhor esperar mais um pouco? Cada uma dessas frases é uma adaga envenenada mirando seus sonhos. E o pior, em grande parte das vezes vem das pessoas que você mais confia. E é claro, existem pessoas boas, existem pessoas que te amam, sim, e que querem ver o seu sucesso, perfeito. Mas se você quer realmente crescer, comece a levar em conta que essas pessoas também têm crenças limitantes e que mesmo amando você, mesmo querendo o seu melhor, inconscientemente podem te sabotar de maneiras praticamente invisíveis. Os antigos alquimistas tinham um princípio: solve e coagula. Dissolva e coagule, mas eles nunca revelavam a fórmula durante o processo. Só mostravam o ouro no final. Por quê? Porque sabiam que no meio do processo, qualquer interferência externa poderia corromper a transformação. E isso para qualquer coisa que você vai fazer, ok? Seu plano é como uma criança no útero. Precisa de escuridão, silêncio, energia, nutrição e tempo para se formar. E tem outro segredo que os milionários não te contam. Informação é poder. Mas só enquanto for exclusiva. No momento em que todo mundo sabe, vira banalidade, vira nada. Você acha que Jeff Bezos contou para o vizinho que ia vender livros pela internet? Que Warren Buffett compartilhou as suas estratégias de investimento no churrasco de domingo? Não. Eles entendem a lei do sigilo. Quanto menos pessoas souberem, menos obstáculos aparecem. E quando você finalmente realiza? Aí é que não precisa contar nada mesmo. O resultado fala por você e é impossível contestar resultados. O que fazemos em vida ecoa na eternidade, mas o que falamos que vamos fazer ecoa apenas no vento. O segundo veneno que sabota a sua vida é falar para os outros sobre o seu relacionamento. Nem falar bem e nem falar mal. Nunca fale sobre o seu relacionamento para outras pessoas. Ah, mas eu amo muito a minha esposa, meu marido, quero compartilhar nossa felicidade. Pode parar. Você está cavando a cova do seu relacionamento. O seu relacionamento é uma união sagrada, deve ser guardado como um templo. Quando você fica falando sobre ele para as outras pessoas aí, desperta o quê? Inveja. Principalmente quando você fala bem. Quando fala sobre o quanto é feliz, sobre o quanto o seu relacionamento é bom e sobre quanto amor existe nele. Aí é que dói no outro. Nos dias de hoje, no mundo caótico que nós vivemos, a inveja é facilmente despertada no outro. Se você fala muito sobre o seu relacionamento, as pessoas começam a procurar defeitos, a plantar sementes de dúvida. Será que é tão perfeito assim? Você tem certeza que ele não está te traindo? E não pense que isso é paranoia. A inveja é uma força real e muito destrutiva. Quando nós expomos demais a nossa felicidade, nós ativamos no outro o que se chama de comparação social ascendente. É um gatilho automático. O cérebro da outra pessoa compara com o que ela vive e se sente inferior. E o que o ser humano faz quando se sente inferior? Ele ataca. Sabe aquela amiga que sempre tem um mas quando você conta algo bom para ela? Ah, que lindo, mas cuidado, homem assim geralmente... Esse mas não é preocupação, é veneno disfarçado de conselho.
E esse ataque do outro não precisa nem ser um ataque direto, te dando um conselho disfarçado. Pode ser simplesmente um sentimento negativo, uma projeção de baixa frequência em cima de algo que te faz feliz. E quando você fala mal do seu relacionamento, então? Você está construindo aos poucos um relacionamento ainda pior. Reforçando a parte negativa, a parte ruim, você está ativando mais conexões neurais para que as coisas fiquem ainda pior. A sua própria visão vai se deteriorando cada vez mais. E aí chega uma hora em que o relacionamento fica insustentável. Fora que, daqui a 2 semanas, vocês podem fazer as pazes, se abraçarem, se perdoarem, mas as pessoas nunca esquecem o que você disse. Sua sogra vai eternamente lembrar daquela vez que você reclamou do filho. Seus amigos vão sempre olhar para o seu parceiro com outros olhos. Ou seja, você transforma o seu relacionamento em entretenimento barato para os outros. Vira uma novela mexicana da vida real. E tem mais, cada vez que você reclama do seu parceiro para os outros, você está atraindo a confiança dele. Sim, traindo. Porque relacionamento é cumplicidade, é parceria. E que tipo de parceria é essa que um fala mal do outro pelas costas? Veja, existem pessoas que deliberadamente plantam discórdia. Elas veem um casal feliz e sentem um prazer mórbido em destruir. Fazem perguntas capciosas, tipo, nossa, ele sai muito com os amigos, né? Ela demora muito para responder suas mensagens, não? A intimidade de um casal é como um fogo sagrado. Ele deve arder forte, mas dentro de casa. Exposto ao vento do mundo, ele se apaga. Então, o relacionamento é como uma árvore. As raízes mais profundas e fortes são aquelas que ninguém vê. São elas que sustentam tudo quando vem a tempestade. Mas se você ficar cavando para mostrar as raízes para todo mundo, a árvore morre. E tem o golpe final. Quando você expõe demais o seu relacionamento, você cria uma prisão para si mesmo. E também para o outro. Porque agora você tem que manter essa imagem que você criou. Você tem que continuar sendo o casal perfeito. Não pode ter um dia ruim, não pode estar cansado, tem que performar felicidade o tempo todo. E o mesmo acontece para outra polaridade, para o outro lado negativo. Você vai evitar ficar bem novamente com a pessoa porque já se convenceu que ela é ruim para você e já criou uma imagem que tem que sustentar para as outras pessoas. Sabe o que é pior que um relacionamento ruim? Um relacionamento que precisa fingir ser bom para manter as aparências que você mesmo criou. Então, grave isso como se fosse o principal mandamento. Seu relacionamento é seu santuário. O que acontece entre vocês dois, fica entre vocês dois. Vamos ao terceiro veneno que sabota o seu sucesso. Falar para os outros o quanto você ganha. Pensa comigo. Se você fala para os outros o quanto ganha, se ganha pouco, vão menosprezar você. Se ganha muito, vão ficar com o olho gordo em cima de você. Não existe cenário onde você sai ganhando, se conta para os outros sobre quanto recebe de dinheiro todo mês. É uma informação que só é relevante para você. Se você fala que está quebrado, as oportunidades fogem de você. Pessoas bem-sucedidas não querem se associar com quem fracassa. É cruel? Sim, mas eu preciso ser sincera e verdadeira com você. Agora, experimenta contar para os outros que está ganhando bem e perceba quantas emergências vão aparecer. Todo mundo vai ter uma emergência. Um primo distante aparece, os preços vão subir misteriosamente quando você aparecer. E o pior, vão começar a questionar como você conseguiu esse dinheiro. Deve estar sonegando imposto. Alguma coisa lícita ele não está fazendo para ganhar tanto dinheiro assim. De repente, você não é mais apenas uma pessoa que trabalhou duro. Você se torna um personagem em histórias que outros inventam para justificar por que você tem e eles não. Eles dizem, deve ter herdado, esse teve sorte, conhece as pessoas certas. Insinuam com um tom que sugere favoritismo ou algo pior. Cada conquista sua passa a ser minimizada. Aquela promoção que você suou anos para conseguir, mas ele já ganha bem mesmo, não precisava.
O carro novo que você planejou ou economizou para comprar? Ah, está se exibindo. A viagem que você se permitiu após meses de trabalho intenso? Ah, enquanto tem gente passando necessidade, olha eles banjando. Você percebe como a sua vida se transforma em um tribunal permanente onde você é sempre o réu? Onde cada escolha financeira sua precisa passar pelo crivo de pessoas que não pagam as suas contas, não conhecem as suas batalhas, não carregam os fardos que você carregou, seus problemas? Ah, mas você tem dinheiro, você não pode reclamar. Suas preocupações? Queria eu ter os seus problemas. Sua humanidade é reduzida a um extrato bancário e de repente você não tem mais direito a ter. Quando você conta para os outros que ganha mal, é ainda pior, porque você está verbalizando escassez. No instante que você diz, tô duro, não sobra nada, o dinheiro some, você não está apenas informando uma situação, você está declarando uma identidade. Está dizendo ao universo e principalmente ao seu próprio subconsciente que você é alguém limitado, carente e escasso. E o subconsciente, que não sabe distinguir entre imaginação e verdade, simplesmente obedece. Além disso, quando você fala disso para os outros, cria neles uma imagem de si que reforça esse papel. As pessoas passam a te enxergar como alguém em dificuldade e inconscientemente você vive para sustentar essa imagem. Sabe aquela pessoa que os familiares sempre têm que emprestar o carro, pagar a conta no restaurante? Você acaba se acostumando e se acomodando com essa realidade. Acaba absorvendo essa identidade para si. Aí sua mente começa cada vez mais a buscar situações assim para você se identificar. É assim que começam a aparecer aquelas contas que surgem do nada, os clientes começam a sumir e por aí vai. Toda vez que você fala do que falta, você vibra na falta. Toda vez que repete o quanto é difícil, você convence a sua própria energia de que realmente é difícil. O silêncio, nesse caso, mais uma vez, é um aliado. Não minta, mas também não espalhe sua carência. Trabalhe em silêncio, organize suas finanças, estude, cresça, mude a sua frequência. Deixe que a sua transformação fale por você. O quarto veneno que sabota a sua prosperidade é falar dos seus problemas para os outros. Seus problemas definitivamente não podem virar conversa de bar. Sabe aquela pessoa que está sempre se lamentando para o outro? Nossa, isso é muito chato. Ah, mas desabafar faz bem. Faz mesmo? Ou você está apenas alimentando a vítima inconsciente que existe dentro de você? E veja, eu estou falando aqui sobre contar sua desgraça para os amigos, familiares e colegas de trabalho. Existe uma diferença brutal entre buscar ajuda profissional e virar o contador de problemas. Se você precisa de ajuda, deve buscar um terapeuta que possa lhe ajudar. Aí é um profissional que você está contratando e que vai ajudar a reorganizar sua mente. É bem diferente do que despejar lamentos o tempo inteiro no ouvido das pessoas. Cada vez que você conta os seus problemas, você revive os problemas. É a mesma coisa que se você estivesse assistindo a um mesmo filme de terror várias vezes. A cada vez que você reassiste, o medo se intensifica, os detalhes se fixam mais profundamente na sua mente. E tem um detalhe cruel que quase ninguém percebe: as pessoas secretamente se alimentam dos seus problemas. Quando você conta suas dificuldades, algumas pessoas sentem alívio. Pelo menos não sou eu que estou mal, elas pensam. E aí você e a outra pessoa acabam criando uma rede de sofrimento compartilhado que se alimenta cada vez mais. Pior ainda, você se torna aquela pessoa. Sabe qual? A que todo mundo evita no corredor. A que quando chega na roda, todos já sabem que vem drama. Você começa a repelir as oportunidades. Quem vai querer contratar, se associar ou se relacionar com alguém que vive em crise permanente? O seu cérebro é um computador muito potente. Quando você reclama constantemente, você está programando o seu cérebro para procurar mais problemas. É como se instalasse um radar de desgraça na sua mente. E adivinha? Você sempre encontra aquilo que procura. A sua mente tende a filtrar a realidade para confirmar cada vez mais a narrativa de vítima. E tem mais.
Problemas compartilhados raramente são problemas resolvidos. As pessoas vão te dar conselhos baseados nas próprias limitações delas, não nas infinitas possibilidades que você tem para resolver aquele problema. É claro que tem muita gente boa no mundo, muita gente com a mente aberta e com uma visão que realmente pode te ajudar. Mas como a massa ainda é negativa, você tem que entender que eu estou falando aqui para um público de mais de 500 mil pessoas que me acompanham. Quanto mais treinar a sua mente, mais você vai perceber para quem pedir ou não uma opinião. Porque também tem as pessoas que têm uma visão muito mais ampla do que a sua e que podem te dar um insight excelente que vai mudar o seu jogo. Só que aí existem outras estratégias para pedir conselhos e consultorias que não envolver reclamar dos seus próprios problemas para os outros. Mas através de um processo de autoconhecimento profundo, reconhecer as suas demandas, as suas dificuldades e encontrar pessoas melhores que você para aprender. Sabe que isso é um processo completamente diferente? Se você simplesmente reclama dos seus problemas, você não consegue ter um conselho de volta, porque as pessoas já vão automaticamente projetar os medos delas nas suas decisões. Sabe aquele, se fosse eu não faria nada, é muito arriscado. Se você participa desse ciclo, você vai construindo cada vez mais desculpas para se manter na inércia. Então o silêncio sobre os seus problemas é uma grande ferramenta de poder, porque você tem a oportunidade de refletir sobre eles e encontrar a solução. Basta meditar todo dia. E aí, quando você aparece com a solução, com a superação, aí sim você inspira os outros. Se torna uma pessoa interessante, uma pessoa que sabe como resolver os problemas. Muito bem. O quinto veneno que sabota a sua prosperidade é divulgar as suas conquistas antes da hora. O ser humano tem uma tendência curiosa, ele mal conquista algo e já sente vontade de contar para todo mundo. Quer compartilhar a vitória, o novo projeto, a oportunidade que apareceu, o faturamento que cresceu. Sabe, é quase um impulso inocente, né? Afinal, por que não celebrar? Mas por trás desse hábito existe um perigo silencioso. Pensa comigo. Você tem um canal aberto com o campo de manifestação, que eu falo. Você está conectado, está manifestando, está conquistando. Aí você vai lá e conta para o outro, expõe a sua conquista. Quando você faz isso, você abre um terceiro campo energético de interferência. Nem todo mundo que te ouve vai vibrar na mesma frequência que você. Claro. Alguns vão sentir inveja, outros vão projetar dúvidas e muitos, mesmo inconscientemente, vão emitir pensamentos que drenam a sua força. Quando você mostra demais o que está construindo, você acaba ficando vulnerável. Mais do que isso, viu? O próprio cérebro, ao receber a validação dos outros, ele relaxa. É como se só de contar você já tivesse realizado aquilo. Você nem realizou, mas a dopamina liberada por se sentir aprovado pelo outro, antecipa o prazer da vitória. E aí a ação desacelera. É aquele mesmo mecanismo de quem fala demais sobre os planos e perde o ímpeto de realizar as ações concretas para realizar esses planos. Guardar silêncio sobre as suas vitórias é sabedoria. É compreender que nem tudo precisa ser dito, nem toda conquista precisa ser exibida. Os frutos mais doces crescem em silêncio antes de aparecerem no pomar. Celebre internamente, agradeça, mas fora isso, mantenha o foco na continuidade. Sexto veneno que sabota a sua prosperidade é falar mal dos outros. Falar mal dos outros é uma das formas mais sutis de perder energia. Sabe, parece algo inofensivo, um comentário aqui, uma crítica ali, uma opinião sincera sobre a vida alheia. Mas toda vez que você direciona a sua atenção para os defeitos, para os erros de alguém, você desvia o foco da sua própria evolução. A língua que julga é a mesma que cria, e quando ela está ocupada em apontar o que há de errado nos outros, se acaba criando os problemas alheios para a sua própria vida. Julgar e criticar o outro é a coisa mais fácil que existe. Exige zero responsabilidade, mas crescer, olhar para dentro, trabalhar suas próprias sombras, isso sim é um caminho muito complexo, porque exige disciplina emocional. Quando você fala mal de alguém, ainda que pareça só um desabafo, está reforçando vibrações de escassez e comparação. E o universo
O campo de manifestação entende: se você usa a sua energia para diminuir, não está preparado para expandir. Percebe? Existe um aspecto de atração muito forte aqui também. Quando você diz que alguém é incompetente, preguiçoso, mentiroso, ingrato, você está dando esse comando para o universo, gerando karma negativo. É como se você estivesse reafirmando para o campo que esses padrões existem e fazem parte do seu mundo. Adivinha o resultado? Você começa a atrair pessoas e situações que espelham exatamente aquilo que você está criticando. Você atrai mais disso para você. A verdadeira força está em observar sem julgar. Esse é o verdadeiro desafio. Ver os erros dos outros como espelhos que te ajudam a compreender os seus próprios pontos de melhora. Quando alguém cai, você tem duas opções: apontar o dedo ou estender a mão. Só uma delas te aproxima da prosperidade. Quando alguém sobe, você também tem duas opções: atacar e dizer que a pessoa está fazendo algo de errado só porque você não teve competência de chegar até lá, ou admirar o crescimento dela e pensar: o que eu posso aprender com essa pessoa? Como as ações dela e os resultados dela podem me inspirar a conquistar os meus próprios resultados? Bem, agora nós chegamos ao fim. A última coisa que você não deve falar para as pessoas, para ninguém, para não bloquear o seu fluxo de conexão com o campo, que é contar o segredo das outras pessoas para alguém. Sabe quando uma pessoa te conta um fato íntimo e pede para você manter em segredo? Mas aquela fifi de portão que existe em você não consegue se segurar e espalha para todo mundo? Pois é, poucas coisas drenam mais a energia de uma pessoa do que trair a confiança que alguém depositou nela. Quando alguém te conta algo em segredo, está te oferecendo algo muito precioso, a própria vulnerabilidade. E toda vulnerabilidade é sagrada. Mas muitos não percebem isso e acabam tratando a confidência como uma curiosidade, uma fofoca inofensiva, um assunto interessante para comentar e, sem perceber, violam o campo de confiança que existia entre duas pessoas. Quebrar um segredo é programar a realidade como alguém que não merece grandes responsabilidades. Prosperidade também é confiança. Confiança espiritual, confiança financeira, confiança nos relacionamentos, confiança no próprio corpo. Se você não sabe guardar o que é pequeno, como vai receber o que é grande? Então, o hábito de espalhar o que te foi dito em confidência é o oposto de integridade. E sem integridade, não há nada. Mesmo que ninguém descubra o que você contou, a sua energia denuncia. Porque quem fala o que não deve, vive num estado de vigilância e ansiedade interna. Será que vão descobrir? Essa tensão é um veneno para a sua energia como um todo. O que é dito em confiança deve permanecer guardado na luz do discernimento e não ser espalhado pela sombra da curiosidade. Guarde segredos como quem guarda joias, com muito respeito.